Você toparia participar da gravação do filme da Barbie, mas em troca teria que ficar sem usar o celular por mais de 30 dias? O filme da Barbie é um tremendo sucesso, e parte disso, por incrível que pareça, foi graças ao monte de regras que o pessoal estabeleceu durante as gravações do filme. E eu tenho que te contar, algumas são bem divertidas, mas outras bem cruéis. Como a gente já sabe que você tem a curiosidade no DNA, separamos as 10 regras criadas nos sets de filmagem de Barbie que você nem faz ideia. Então olha só, pega a pipoca e fica de boa, porque tá começando mais um Teen Videos. Se você ainda não assistiu o filme da Barbie, mas viu o trailer com atenção, com certeza notou que existem muitas cenas de dança no longa da boneca celebridade. As cenas com danças foram colocadas no filme para dar mais alegria e passar o espírito de felicidade que o mundo da Barbie tem. Afinal, quem é que marca para dançar todas as noites só por diversão, se não as Barbies e os Kens, não é mesmo? O detalhe importante é que todas as cenas de dança precisaram ser minuciosamente coreografadas antes de serem gravadas. E não foi pouco não, era uma das regras que todos ensaiassem o máximo que pudessem em seu tempo livre. Quer dizer, quase todo mundo. Ryan, o Ken principal, começou sua carreira artística na infância como dançarino, antes de se tornar ator infanto-juvenil. Então ele mais ajudava o restante do elenco do que ensaiava, para falar a verdade. Ele até quase ganhou o Oscar pelo filme musical, em que ele dançou bastante, chamado La La Land. Essa com certeza foi a regra ao mesmo tempo mais inusitada e extrovertida, criada durante toda a gravação do filme da Barbie. Margot Robbie, que interpretou a boneca, não era só a protagonista do filme, mas também uma das produtoras principais. Por isso, parte da responsabilidade do sucesso do filme dependia, além de sua atuação, de como o filme seria produzido. Por isso, ela queria que todos, absolutamente todo mundo, encarnassem o espírito Barbie de ser, inclusive os homens que faziam parte de todas as equipes do filme. Por isso, ela criou a regra de que em um determinado dia da semana todos deveriam estar usando rosa no set de filmagens. E acredite se quiser, ela levou isso muito a sério, cobrando pessoalmente o valor a ser pago de quem não cumprisse a regra. Mas claro que o pagamento era opcional. O mais legal é que o dinheiro arrecadado foi doado para uma instituição de caridade, mas a gente acreditou que não foi muito, já que o pessoal entrou na onda e resolveu se vestir de rosa mesmo nos dias em que não tinha a cobrança da multa. E além disso, os próprios homens, que naturalmente seriam aqueles que teriam menos peças de roupas rosas, resolveram se juntar e mandaram fazer para todos eles, e pagando do seu próprio bolso, camisas rosa-choque com estampa de arco-íris. Muito legal a iniciativa, não é? Para quem nunca ouviu falar, Chroma Key é aquele fundo, normalmente verde, que é utilizado quando vai ser usada a computação gráfica em cenas de filmes e de séries. E por se tratar de um filme de fantasia, seria praticamente certo que muitos efeitos especiais de computação fossem usados no filme da Barbie, correto? Errado. A diretora Greta Gerwig, que era a produtora responsável por definir esse aspecto do filme, criou uma determinação na produção dele, que só seriam utilizados efeitos de computador no que não fosse essencial. Por isso, ela e a equipe da Warner criaram vários cenários em madeira, extremamente coloridos para representar as cenas em que a Barbie e o Ken estão viajando pelo mundo de braço, foguete, carro e bicicleta. None of it's CGI and it's just presentational as if you were watching a play. Tudo ali foi feito com muita mão de obra, exigindo até mesmo que os contra-regras ficassem embaixo dos cenários, girando manivelas manualmente ou segurando coisas, como é o caso da gaivota que assusta o Ken. O fato é que a regra foi seguida e em nenhum momento foi usado o Chroma Key, apesar de alguns efeitos menores de computação terem sido utilizados em algumas pequenas partes do filme. Assim como haviam várias Barbies no filme da maior e melhor boneca de todos os tempos, 12 para ser mais exato, muitos Kens também foram selecionados para compor o elenco do filme. Se as Barbies deveriam ser perfeitas, os Kens não poderiam ficar muito atrás. E se tem uma coisa que os Kens tinham que ser nesse filme, eram sarados. Com isso em mente, Greta, a diretora do filme,
determinou que todos malhassem juntos durante um certo período antes do início das gravações. A ordem da diretora tinha 2 objetivos principais. O primeiro era deixar os Kens com um shape digno de namorado da Barbie, o que o Ryan Gosling com certeza conseguiu. E o outro objetivo era fazer com que eles competissem entre si, para poderem refletir o mesmo comportamento nas gravações do filme, já que todos os 2 Kens principais disputam a todo custo a atenção da Barbie principal da Margot Robbie. O que é, vamos combinar, uma coisa muito legal de se assistir. Essa vai chocar você. É uma regra muito comum que nos sets de filmagem celulares sejam proibidos, já que o silêncio e a atenção são 2 coisas essenciais na gravação de um filme ou de episódios de séries. O que, vamos falar a verdade, smartphones ajudam e muito a não ter esse clássico silêncio. Então, durante o momento das gravações, ninguém, nem a própria diretora, poderiam estar com o celular. E se estivesse, ele teria que estar desligado. Mas conta pra gente, você conseguiria seguir essa regra se estivesse trabalhando no filme da Barbie? Comenta aqui embaixo o máximo de tempo que você consegue ficar sem utilizar o celular no seu dia a dia. Eu quero muito ver as respostas aqui embaixo. Outra regra bem legal que foi necessária foi a prática com patins, já que não apenas a Barbie e o Ken, mas outros personagens do filme, como América Ferreira e Ariana Greenblatt, que são mãe e filha, Glória e Sasha, também tiveram que aprender. E realmente andar de patins é muito divertido, mas precisa de um pouco de prática, principalmente se você está há muitos anos sem praticar, como era o caso de América Ferreira. Então a produção do filme criou essa determinação, primeiro para evitar acidentes, e segundo para que as cenas fossem gravadas rapidamente. E como Margot Robbie já tinha mais experiência no assunto, já que ela já tinha feito 2 filmes em que ela precisou patinar, Eutônia e Aves de Rapina, não seria impossível imaginar que ela deu aquela forcinha para as colegas de elenco. Essa regra não veio da diretora, mas sim da atriz principal, Margot Robbie. Então você deve estar se perguntando, não é um filme de ação, para que precisaria de dublê? Então, muita gente imaginou por muito tempo, desde que foi lançado o trailer do filme, que a cena dos pés perfeitos andando sem salto tinha sido feita por uma bailarina profissional, já que para andar daquela forma só dançarinas têm a destreza necessária. O que o pessoal não sabia é que Margot Robbie, quando criança, fez balé, e ela não quis que nenhuma dublê fizesse a cena em seu lugar, mesmo que precisasse de 8 tomadas de cena para conseguir a gravação perfeita. Mas com certeza foi ela. E ela não gosta quando falam que os pés não eram dela. Essa não foi bem uma regra, mas meio que acabou se tornando uma rotina. Talvez você não saiba, mas durante as gravações de filmes, os atores ficam sem visitar suas casas por um bom tempo e convivem bastante entre si durante o período de gravações. Então, para criar um clima mais legal e amistoso, Margot e seu marido Tom Arklay resolveram criar semanalmente noites de cinema para todos assistirem filmes, comerem pipoca e se conhecerem melhor. A ideia deu tão certo que o pessoal já ficava esperando ansioso para chegar o dia do filme. Uma excelente sacada do casal. Ryan Gosling foi escolhido a dedo para interpretar o Ken, tanto que ele foi a primeira e única opção para fazer o papel do namorado da Barbie. E a gente tem que falar que ele ficou muito engraçado no papel do Ken. E quem disse isso não fomos nós não. A própria Margot Robbie afirmou o seguinte, abre aspas, Ryan é o ator mais talentoso da comédia com quem já trabalhei. Ele é incrivelmente talentoso. E eu estraguei a maioria das suas tomadas porque estava rindo de tudo isso. Fecha aspas. Então, de certa forma, era proibido dar risada, já que toda vez que alguém ria, a cena precisava ser gravada novamente, e às vezes do início. A verdade é que não teria graça um filme da Barbie que não fosse totalmente cor-de-rosa. Afinal, essa cor é tão a cara da boneca que existe até mesmo um tom de rosa patenteado dela, chamado Rosa Barbie. E foi exatamente isso que a produção do filme pensou. E por esse motivo, a equipe simplesmente comprou toda a tinta rosa que existia em Hollywood, literalmente. A regra era que todo o cenário de cima a baixo ficasse totalmente adaptado para a realidade de como seria a cidade das Barbies se ela existisse no mundo real. Por isso, a equipe do set
criou uma miniatura da Barbie Land, totalmente pintada e ambientada como seria a versão maior. E foi aí que a tinta simplesmente acabou, quando ela foi totalmente utilizada para deixar absolutamente tudo que você imaginar com as cores da boneca mais famosa do mundo. A diretora do filme, a Greta, em uma entrevista à revista Architectural Digest, revelou que eles usaram tanta, mas tanta tinta rosa no set cenográfico criado para representar a cidade da Barbie, que um certo tom de rosa, o mais forte e chamativo, simplesmente acabou no mundo todo. Ela disse, abre aspas, o mundo ficou sem Pink. Manter aquela coisa de criança era essencial. Precisávamos que o rosa fosse vibrante em excesso mesmo. Não queria esquecer aquilo que me fez amar a Barbie quando eu era uma menininha. Fecha aspas. Por isso, a regra da diretora era que todo o rosa fluorescente, aquele chamativo mesmo, fosse utilizado onde fosse possível. E foi necessária muita tinta, já que o cenário do filme foi construído em 3 andares do estúdio Warner Bros., que ficava em Londres, onde as cenas foram gravadas. Outra coisa bem legal que foi uma determinação da diretora do filme da Barbie foi uma noite do pijama entre as mulheres que estavam envolvidas na produção do filme. Greta simplesmente intimou, entre aspas, que todas as atrizes que interpretavam as 12 Barbies e também as que faziam outros papéis, como América Ferreira, participassem de uma noite de brincadeiras, risadas e muitas outras coisas que só elas sabem, já que o evento foi extremamente exclusivo. Inclusive, os Kens nem puderam participar, apenas 2 deles estiveram no local, mas não puderam ficar a noite toda. Afinal, a noite era das garotas, ao melhor estilo Barbie. Mas os outros Kens puderam falar com todas as garotas via chamada de vídeo, desejando a elas uma excelente noite do pijama. O evento foi muito apreciado por todas as mulheres de todas as equipes de filmagem que participaram, e aconteceu em um hotel em Londres, que foi reservado para essa finalidade específica. Quem trabalha em Hollywood tem dessas, entre aspas, obrigações terríveis. Essas foram as 11 regras que o elenco da Barbie teve que cumprir durante as filmagens. Qual delas mais chamou a sua atenção? Comenta aqui embaixo pra gente saber. E não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Até a próxima, valeu!